Acho que fica melhor. E aí, estão me ouvindo? Sim, sim, Certo? certo. E aí, gurizada? Beleza? Tá. Tudo certo. Hoje foi sofrido. Acontece. Eu tava falando pro Caco, tá tendo um bug no Instagram hoje pra Sim. ajudar. Então, tipo, o alcance pode ficar limitado. Tem todo um rolê estranho hoje no Instagram. Um só? Você Então tá acha bom. que Se é um bug só. Porque não, tá feia a coisa. É o complicado problema é hoje, se eu. parece. Ah, tá. É, tá travando aí o Caco. Eita. Vamos esperar Ó, Aí, voltou. Agora voltaram. Tinha caído tudo. aí. Eita. É, Vamos. Então, começando, primeiro agradecer o Felipe pelo, pela parceria, agradecer ao Caco ter, por ter aceitado fazer essas lives, eu achei muito legal. Que, na verdade, tu se autoconvidou e isso foi bem legal. A gente tinha comentado da pessoa se convidar e tu foi o primeiro a se convidar. E eu acho isso bem legal. Eu acho muito legal. E então, Caco, antes da gente chegar no tema, que é o improviso, eu queria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho de ti, como é que é a tua formação e o que que tu toca. O pessoal que começou a live ali um pouquinho viu que tu toca guitarra, mas tem alguma outra coisa, Uhum. algum outro instrumento, alguma outra coisa? Não, eu comecei tocando guitarra quando eu tinha 12 anos, assim. Mas meu nome é Caco, já tá escrito aí. E eu sou formado em música e tecnologia pela FSM. E eu toco guitarra desde que eu tinha 12 anos. Atualmente eu estou fazendo especialização em música do século XX e XXI, em performance, música popular. Eu sempre tive um interesse muito grande por improviso, assim, até quando eu estava nas bandas de adolescente, o pessoal tocava todo aquele mesmo repertório, assim, eu sempre mudava todos os solos, assim, sabe? O pessoal ficava muito, muito bravo comigo, assim. Eu sempre tive esse interesse, né? Vamos mudar, vamos fazer um negócio diferente. E daí, sempre por vários caminhos, eu sempre procurei uma maneira de a gente ter um pouco mais dessa expressão momentânea, assim, que a gente tem ali agora, enquanto está todo mundo fazendo música junto ou sozinho. Daí eu fui conhecendo outros músicos que também tinham esse tipo de elementos, né, nas músicas, assim, de uma forma ou de outra. Ah, o Frank Zappa foi uma grande inspiração para mim nesse sentido. Até o próprio Steve Vai, quando tocava com ele, tinha umas pegadas assim. Claro, muita coisa do jazz. Eu tirava muita coisa do Coltrane, essas coisas assim, sabe? E que tu adaptava de um instrumento para outro. E basicamente sim. essa tem sido a minha trajetória musical. Então, assim, eu tenho só tenho só pegado tudo que é sonoridade, tanto de guitarra quanto de outros instrumentos, assim, e aproveitando no meu instrumento, sabe? É, Mas tu basicamente. começou com banda de rock, ou Caco? Ou com outros estilos, assim? O que que tu Comecei com tocou banda de antes da faculdade, assim? Como é que foram rock. as bandas? Porque eu e o Nata também começamos com bandas, né? Sim, E o cara tem uma bagagem já antes de entrar na formação acadêmica ali, sim. que eu acho que é importante também, e é onde o cara começa a experimentar tudo isso, né? Primeiro tocando, tirando as músicas, logo quando o cara começa a aprender. Eu comecei a improvisar também meio cedo, assim, mas Uhum. a razão pela qual eu improvisava é que eu não sabia fazer os solos, né? E aí eu então dava umas enroladas, assim, tirava umas coisinhas e enrolava bastante. E comecei a curtir o lance. O gatilho foi outro, né? Mas foi assim, não, mas dá pra eu fazer, né? E aí, a partir disso, foi assim, para eu começar a compor, foi rápido aí também, porque eu já fui colocado ali na fogueira, vamos dizer assim, desde o princípio, né? E pra ti, como é que foi assim com as bandas? Que estilos tu tocava? Como é que foi
chegar nesse ponto, assim, da improvisação e tal? Ah, sim. Logo que eu comecei a tocar, eu fiquei completamente obcecado pelo instrumento. E o que eu queria fazer no início era solar, sabe? Eu queria pegar e fazer... Sim. sabe? É isso que eu queria fazer. E Sai daí fritando. daí eu ficava só ficando, não tive, tive a oportunidade de ficar só em casa, assim, só tocando guitarra por muito tempo, assim, daí eu peguei muitas coisas muito rápido de início, sabe? Tipo com o Guitar Pro, essas coisas assim, sabe? Eu ia usando isso. Aham. E daí, quando eu tinha 14 anos, eu entrei na minha primeira banda, que era, não sei se vocês conhecem, eu morava em Santo Ângelo na época, o pessoal era de Giruá, lá para aquela região ali, sabe? Daí eu ia lá todo fim de semana, por várias semanas a gente só tocava duas músicas, era Paranoid Tá. e Seven Nation Army, assim, que daí a Paranoid todo mundo queria fazer um solo estendido e tal, e eu era completamente a favor, né? Sim, eram duas músicas, né? Tinha que... Vamos tentar isso aí, vamos. E aí, daí depois as coisas só foram, foram crescendo, né? Depois eu entrei em outras bandas, assim, mas eu comecei no rock. Daí eu comecei no rock só isso, né? Eu Uhum. gostava muito de Megadeth, assim, eu ouvia muito metal uma época, e até que eu conheci, até que eu entrei numa banda, assim, que era todo mundo bem mais velho que eu, sabe? E eu era guitarrista, assim, todo mundo tinha uns 10 anos mais que eu. E me apresentaram muita coisa nova, aí que eu conheci blues e me apaixonei Na completamente verdade, te por... apresentaram muita coisa velha, né? Né? Na verdade, nova pra ti, mas assim... Conheci muito blues e me apaixonei principalmente John Coltrane, sabe? Me apaixonei pelo estilo dele, as coisas que ele fazia, assim, toda essa liberdade que ele tinha para trabalhar com harmonia, sabe? E, claro, na época eu não sabia o que era isso, assim, mas eu só queria tocar daquele jeito, queria roubar aquilo para Sim. mim, sabe? Estamos tentando até hoje, né? Sim. Claro, bem bacana. Mas é Sim. legal que tu começa com essa questão de, que nem o Pinho falou, tipo, de a gente querer fazer uma coisa diferente, buscar um solo novo, ou porque é difícil tirar aquele solo, ou porque é uma coisa, tipo, de tentar criar, tipo, de tentar começar a compor coisas assim. E o que eu acho interessante, talvez eu fique meio que no intermédio dos dois, porque eu queria tirar os solos tudo, embora eu não conseguisse ter a técnica, e acabava buscando criar também. Mas para criar a gente precisa ter algumas ferramentas, né? E eu acho que a gente já pode Ah, é, começar a falar sobre isso. Para mim, a claro. ferramenta mais básica seria aprender um pouco de harmonia e de escalas. Eu não sei se vocês concordam comigo. Uhum. Eu acho que é a alfabetização, né? Eu, quando eu comecei a estudar as primeiras coisas, assim, né, que eu e o Nathan ali, nós somos anterior ao Guitar Pro, e aí Eu o peguei cara o se Guitar fudia Pro. muito mais, né? E aí, então, assim, muito ouvido e muito, assim, quando o cara pegava um material teórico, o cara dava muito valor, né? Até separei alguns materiaizinhos ali, até depois pra gente falar, né, de algumas referências e também. Eu concordo com o Nata que tu ter um pouco do embasamento teórico é o que vai te... Pô, né, cara, tu tem que entrar num... É que nem... Senão tu vai ficar perdido num lugar sem um mapa, né? Tu precisa de um mapa, assim, pra se achar, né, nas coisas e tal. E quando o cara tá começando a tocar e tu tem, assim, um nível técnico bem, né, mais reduzido, nível de conhecimento teórico reduzido, né? O repertório também, né? Que eu acho que outra coisa importante é o repertório, né? O que tu vai tirando e tu vai te apropriando, tanto de parte harmônica de riffs, licks, né? Ou solos inteiros, né? Vai entrando, né? Vai entrando pro teu jeito de começar a frasear, né? Pô, vou criar alguma coisa como? Do nada não existe, né, Nata? A gente já conversou bastante sobre isso.
Então, tu vai te basear nas tuas experiências, né? Se tu não tirou músicas suficientes e se tu não tem esse mínimo tato, assim, dos conceitos básicos ali de escala, né? E melodias, harmonia, né? Para estar também se encaixando dentro de um contexto, porque dificilmente tu vai tocar de início, tu vai tocar solito, assim, né? A tua guitarra, o teu violão ali, o teclado, sei lá, e vai estar tocando uma melodia nua e crua, pura, assim, jogada ao léu, né? Tu vai estar... E mesmo assim, ainda, se a gente parar para analisar, vai ter um esboço harmônico ali, né? Mas o cara dificilmente vai estar assim, nu e cru, né? Tu vai estar tocando pô, tem o contexto rítmico, né? Tem andamento, tem uma série de coisas para prestar atenção. Né? Vai estar tocando com banda, vai estar com uma batera, pensar uma banda de rock, uma batera, um baixo e às vezes até um outro guitar base ali, né? E aí te vira, magrão. Sim. Com certeza, com certeza. Eu acho que a gente se alfabetizar é completamente fundamental nesse tipo de situação, assim. E é esse caso, tu aprende escala, tu aprende arpejo, esse tipo de coisa. E muitas vezes a gente nem sabe o que a gente está aprendendo por causa que a gente está de vez em quando só tirando música. E aquilo vira parte do nosso vocabulário, sabe? E isso eu acho muito massa, por causa que tu pega e tu escuta. Eu raramente tive uma paciência para tirar solos inteiros. Comecei a fazer isso por necessidade depois, sabe? Mas eu pegava só, nossa, que legal aquele momento ali, sabe? Daí eu começava por ali, daí depois eu acabava tirando o solo inteiro, sabe? Mas eu sempre ia para as coisas que eu achava mais interessante. Chegava lá, eu quero aprender aquela parte daquele solo do Marty Friedman ali, aquela parte daquele solo de não sei o que, sabe? E daí, depois eu comecei a descobrir que os guitarristas que eu gostava, tipo Guthrie Govan, assim, eles lançam 2 livros, né? Daí eu fui atrás daquilo, né? Baixei os PDF, essas coisas assim, e daí lá foi uma parte da minha alfabetização, porque eu entendi que tudo aquilo que ele fazia vinha daquilo que todo guitarrista ama, assim, que é aprender modos gregos, né? Tipo, quando o cara não sabe, o cara descobre naquela penta, né? Que daí ele pode pegar e colocar essa cestinha aqui. E daí, nossa! E esse tipo de vocabulário o cara adapta para qualquer estilo que ele quer fazer, sabe? E eu gosto de incorporar tudo, assim, principalmente quando eu tô tocando sozinho, assim, quando eu incorporo a parte tecnológica junto, assim, e boto umas gravação, loop, essas coisas assim, eu gosto de me deixar bem aberto naquele momento, sabe? Por causa que eu quero... quando eu tô estudando, eu tô muito focado naquilo e eu tô pensando sobre aquilo que eu tô fazendo, sabe? Sim. E daí, mas quando eu tô tocando, assim, eu tenho que dar um jeito de entrar nesse flow. Daí eu não posso pensar tanto quando eu tô estudando. Daí, quando eu tô estudando, é mais devagar, metrônomo, essas coisas assim. Daí o cara pega a técnica. Depois, quando tocar, esse é um ponto bem, bem bacana. Ó, tem uns comentários aqui, ó. Eu toco... Toca bateria. O Art Music, eu toco bateria há 20 anos, fui inventado de tocar guitarra, gravar uma guitarra hoje, só saiu barulho. Mas, cara, se o teu barulho tá organizado e tá bacana, tu curtiu, então tá valendo, é isso aí. Tem que experimentar, né? Ó, comecei teclado, mas eu sou apaixonada por guitarra. Legal, Fran. Massa, somos apaixonados também. Comentário do Diego, a hardeira pouca é bobagem. Alemão, beleza? Massa. Hardeira pouca é bobagem. Cara, eu vou dar uma pincelada aqui pra gente começar a trazer um conceito do que é improvisar, ô Caco. Gostei do que tu falou ali sobre o lance do flow, né? A diferença entre estudar e fazer, né?
Tipo, quando eu vou tocar e vou improvisar, eu tenho que entrar num estado mental do qual eu não penso, né? Eu não penso. Ou penso esboços, mapas, assim, né? Coisa assim, eu vou nessa direção, né? Vem uma ideia pro futuro tem que simplificar o pensamento daí, né? E tu vai simplificar, e são ciclos, são ideias, assim, puras e simplificadas, né? Tu não vem tipo, não é essa ideia que as pessoas pensam que tu pensa nota por nota nas coisas, né? É bem diferente. Tu pensa em esquemas lógicos simplificados. E aí isso vai virar na tua mão, que já tá na mecânica, né? Vai virar frase nota por nota na execução. Mas quando a gente treina, a gente racionaliza as coisas para justamente tá colocando na mão ideias que tu tá estudando, que tu tá extraindo das referências, num modo de repetição que tu fica praticando, amadurecendo a ideia, às vezes casa com alguma coisa, e é bem assim, é um casamento técnico e teórico ao mesmo tempo. E quando a gente vai improvisar, isso já tá pronto. Não adianta tu querer inventar o que tu não sabe, né? Não. Certo? Olha aí, ó, vamos ver. Gostaria de saber quanto tempo vocês tocam e qual foi o primeiro instrumento que aprenderam. Pô, bacana. Há quanto tempo de anos, assim, de prática? Ah, velho, eu nem sei, até faz até meio mal, pega mal falar, se é um número grande. Vamos ver que eu sou velho. A vacinação entregou a idade de todo mundo, então nem te preocupa. É verdade. Cara, 22 anos aproximadamente, 23, eu não lembro exatamente qual a minha idade que eu comecei a aprender, assim, era por volta dos 10, 11 anos. Tá? Então fica a dica. Como eu toco faz 14 anos. 14 anos, eu comecei com 12, guitarra, comecei. Eu acho que faz uns 14, 15 anos também. Só que eu tenho o ponto de curva, né? Que eu comecei no violão, fui pra guitarra e tô no contrabaixo. Abandonei a guitarra. Tá no contrabaixo. Eu comecei com bateria, com 10 anos. E eu acho que eu comecei com a guitarra com 11. Depois, logo em seguida, assim, o primeiro instrumento que eu aprendi era a batera, assim. Que é bem legal para quem vai começar a música, porque batera, para tu aprender, é muito prazeroso no início e tu se preocupa muito mais com a questão rítmica, né? Tu conhece as peças, e aí depois para tu aprender um outro instrumento é bem legal porque tu já tá com a rítmica pronta, assim, tu já consegue entender como tu vai acompanhar, né? Tipo, vai tirar uma primeira música, bota lá a música para tocar e aí tu já consegue entrar no pulso e entender, depois da virada do batera vai mudar os acordes. Tu já cria uma relação bem bacana. Assim, isso é um senso de arranjo que o cara cria. Quanto mais instrumentos o cara aprende, o cara vai viajando entre as famílias dos instrumentos e tem que criar um senso de arranjo incrível. E tu falou um negócio bem legal ali, que é um senso rítmico, assim, porque bateria é bom começar por causa disso. Eu concordo completamente, assim, por causa que muitas vezes, quando eu tô tocando ali, improvisando, o que mais importa é tu manter o ritmo que tu tá fazendo, sabe? Tu sacrifica notas, assim, mas mantém o ritmo e segue numa direção melódica parecida, pelo menos, sabe? Se tu tem que sacrificar uma nota. O ritmo é rei, rainha, Deus, assim, sabe? Pai de todos. E isso também chega num ponto que vocês falaram, que a gente aprende a tocar outros instrumentos e aprende a ouvir outros instrumentos, que dentro do improviso é a parte mais importante e a mais difícil de fazer. Mais difícil no início, claro. No início a gente vou improvisar, vou tocar todas as notas que eu sei, todas as escalas que eu sei, e não é... tu tem que uma hora soltar a franga e explorar mesmo, né? Sim, mas isso aí que tu falou é importante, Nata, porque se tu vai estar tocando mesmo com a backing track, tu tem que
tá tocando com a música, né? Sim. Não pode ficar alheio à música completamente. Tu tem que estar ali interagindo com os outros instrumentos. Então é bom tu experimentar, tocar outros instrumentos para entender melhor. E na hora de tu pegar o teu instrumento que tu mais toca, realmente conseguir fazer essa parte que é importante sempre, desde o início da aprendizagem da improvisação até o final da vida, né? Tu tem que estar em casa, né? Sim, é uma coisa... Cara, vou pedir para vocês aqui, então, para a gente só seguir uma ordem aqui, então. Claro. Qual é, afinal, o conceito de improvisar? O que é improvisar, afinal, em música? Improvisar, eu posso começar falando que não é, né? Que não é tu inventar as coisas na hora, tirar do nada, assim. É tu aplicar... Coelho da cartola. Assim. É tu aplicar um vocabulário, umas frases que tu já teve contato anteriormente de alguma forma, sabe? Digamos que no momento musical que exige que tu componha na hora, sabe? Porque tu está compondo, tu imagina de alguma forma aquela frase musical e tu transmite aquilo pelo teu instrumento, seja cantar, tu vai estar tocando instrumento harmônico, melódico, assim. Acho que estamos por aí, sabe? Por aí. Tá, então não é inventado nada. E tu, Nato, o que tu acha? O conceito, o improviso eu acho que é a parte mais antiga que a gente tem, porque provavelmente o homem das cavernas lá na fogueira inventou não, mas começou a batucar alguma coisa, e alguém começou a puxar na flauta de osso, de fêmur, alguma melodia. E então o improviso não, como o Caco falou, não é criado nada, mas é pegar coisas que tu sabe junto com o que está acontecendo com a música. Se a música está no momento de explosão, a gente não pode tocar baixo, a gente tem que tocar junto com a música. Se a música pede uma pausa ali, a gente faz a pausa, respeita isso. A não ser que queira dar uma chocada, do tipo, não faz uma coisa diferente para dar aquele, opa, o que está acontecendo aqui? Mas já volta para música. O contraste então, também vale, né? Sim. Então o improviso é uma forma de criar, não deixa de ser uma forma de criar uma música ou trecho de música na hora. Eu não sei se vocês concordam comigo ou discordam de mim também. Eu concordo plenamente com vocês dois. Sim, e acho que a gente tem assim eu acompanho muito o Nelson Faria, né, num café lá em casa. Garanto que vocês tudo também olham, né? E ele fala, porque ele é um grande improvisador, ele ensina muito isso, e ele sempre fala da questão da improvisação, né? Da gente não esquecer do que é a música, né? Que a música é uma linguagem artística, né? E ela é muito semelhante, como ela é uma linguagem sonora, né? Artística sonora, ela é muito semelhante à fala, né? Tudo que a gente faz em música tem uma certa ligação com todo o mundo sonoro à nossa volta, né? E com a nossa própria fala, né? Mas, por exemplo, eu vejo aquilo que a gente falou do ritmo ser mais importante de tudo, né? Porque através do ritmo é que os sons vão acontecendo, né? O que é o ritmo? São as durações, né? Então, um som longo, um som curto, relativamente a um ao outro, né? E é como se eu imagino assim, uma falha rítmica, né? Por exemplo, se a gente for tocar e, desincronizou, né? A coisa, né? Não deu certo, né? Eu me enrolei aqui no meu fraseado e acabei desincronizando ritmicamente, etc. Eu assemelho muito a algum problema de fala. O cara foi falar uma coisa e esqueceu, gaguejou, saca? Porque, por exemplo, essa conversa que a gente está tendo aqui agora é uma conversa em que a gente elencou um tema principal e alguns tópicos, né? Mas a gente não escreveu palavra por palavra o que seria uma composição, né?
comparando com a música. A gente teria a composição, quando escreve nota por nota, a gente está aqui improvisando, mas dentro do tema, né? A gente não tá, saca? Então, o Nelson fala muito disso, né? Da música ser um discurso, e quando tu faz um improviso em conjunto, em grupo, daí ser uma conversa, né? A gente faz aí uma conversação, né? Fala, Nath. Mas a gente está improvisando, mas a gente tem toda uma bagagem, que nem o Caco falou, Exato. Teórico, que fazem com que o que a gente fala tenha um bom referencial teórico. Provavelmente a gente pegou o mesmo livro para citar do Nelson Faria. Sim, tá ali. Que acaba sendo uma boa referência, né? Então a gente tem uma base. Para criar essa base, o que eu penso assim é estudar a harmonia de alguma música, entender como funciona aquela harmonia e como a gente pode criar novas melodias em cima daquela música. Eu não sei se vocês concordam com isso. Sim. Sim, sim. De vez em quando a gente não vai ter harmonia, né? E muitas vezes a gente pode sentir a necessidade de a gente dar o contexto nós mesmos, né? A gente está se comunicando aqui da mesma forma que a gente se comunica com a nossa outra linguagem, que é a música, né? E acho que por aí também a gente tem uma dica assim de como que a gente aprende música, né? E que eu acho muito legal quando a gente fala de uma bagagem teórica e realmente levar o nosso conhecimento para um outro nível. Mas pensa a maneira que a gente começa aprendendo a falar. A gente já começa falando, assim, já começa, tipo, pelo menos balbuciando alguma coisa, imitando tudo que a gente tem na nossa volta, sabe? E daí a gente vai pegando o jeito e conseguindo coisas básicas e conseguindo fazer. O que eu acho que muita gente perde um pouco o gás de estudar música, de estudar improviso, assim, é que eles já começam indo reto pra teoria, assim, sabe? Reto pegar os livros e ler, assim, que eu acho que o mais legal é tu pegar e tenta tocar já, sabe? Já vai lá e tenta tocar, sabe? Você solta ali e vê o que tu curte, assim, vê o que tu realmente quer estudar, o que vai fazer sentido pra ti, tu despender do teu tempo, né? Sabe? Sim. Eu lembrei agora aqui, Caco, falando do B.B. King. O B.B. King não tocava um acorde. Não sabia acorde. Uhum. E era um grande improvisador dentro das limitações dele. Isso é muito importante, o cara saber as suas limitações, que daí acho que é assim que a gente começa a se tornar gente grande, né? Com o cara reconhecendo. Porque ele sabia o que ele conseguia fazer, e através do que ele fazia, que era... para muitos músicos é simples, mas era muito bem feito, né? E construiu toda uma carreira muito ativa, né, cara? É um herói da guitarra, é um herói do blues, da improvisação, não tem, é incontestável, né? E é um cara que realmente, o Eric Clapton que conta, quando foi gravar um disco com ele, primeiro encontro, tinha preparado ali uns violões e tal, para eles se conversarem e tocarem umas coisas e tal, e ele chegou lá e, mas eu não toco violão. Não, mas a gente pode tocar sim, sem problemas. Ele, não, mas é que eu não sei fazer isso aí que tu faz, acorde e tal, eu só sei pegar a Lucille e, né, aí eu toco. Aí, e de maneira improvisada, inclusive, né, sem precisar ficar catando ali nota e tal, né, tu fluía, pegava a guitarra dele e fluía, né. Então tem mitos também, né, a gente precisa da teoria, mas a gente precisa muito mais de uma bagagem de repertório e de tocar. Eu acho que conhecer o braço da guitarra, ou conhecer o teclado, né? Conhecer o seu instrumento, como ele funciona, e sair tocando músicas e imitando, né, cara? Tirando... eu peguei isso aqui daquele som, e se eu botar aqui, nessa tonalidade? Experimentar, né? Isso é interessante. É um aprendizado contextual, né? Sim. Tu aprende com tudo que está em volta. Desculpa.
Perdão, eu tô te cortando. Pode falar, Caco. Não, eu só ia falar isso mesmo, pode continuar. E é interessante o que vocês falam, porque fazer música significa tocar música, não significa que a gente, no primeiro momento, a gente precisa aprender a tocar o instrumento e a gente precisa conhecer as músicas. Não precisa improvisar num primeiro momento o que está aprendendo, mas depois Sim, começa a explorar, começa a ver, mas esse solo aqui fechou com essa parte? Fechou, mas por que que fechou? O que que está acontecendo que fechou? Ali a gente pode voltar para a teoria. Uma coisa que o sim, nosso professor, o Pablo, falava sempre, que a teoria, a música veio antes da teoria. Então, todo mundo fez aquele monte de música e aí depois voltaram, mas o que está acontecendo aqui? Vamos estudar isso aqui, que está acontecendo, que daí a gente vai poder entender para poder criar uma música parecida, ou melhor, ou diferente dessa aqui. E aí que começa a estudar a teoria, entendendo massa. tudo o que está acontecendo. Porque esse é um outro tópico, né? Tipo, como começa a improvisar? Eu acho que o como e quando são importantes, porque isso aí que o Nata falou, num primeiro momento tu tem que ter uma certa familiarização com o teu instrumento, né? Não adianta tu tá aprendendo a tua primeira música e querer improvisar, tu tá aprendendo as tuas primeiras palavras, né? Tu não vai conseguir fazer um discurso próprio se tu só sabe poucas palavras, né? Mesma coisa, tu só sabe uma música, tu tem que ter um repertório, já tem que estar tocando, já tem que ter uma certa noção, assim, né, musical, uma experiência, uma bagagem, tanto muscular, né, quanto para ter uma ideia na tua cabeça, mas tua mão não consegue fazer, Isso. né? Então realmente, né? Então, quando, né, tu tem que ter uma certa experiência, galera. Tu tem que estar aí tocando, tirando música, e aí começa a buscar aqui, ali, entende como é que funciona o instrumento, por exemplo, a guitarra aqui, né? Nós temos, né, o braço, né, tem que saber as notas ali, depois, né, você vai vendo essa relação como é que pega uma música que você já sabe, analisa ela, ó, os acordes que tem, né, vai devagarzinho e vai captando, vai tentando tirar coisas de ouvido também, não pegar só tudo mastigado, assim, né, não só de tablaturas e tal. É importante estar treinando o ouvido. E aí você vai começar já a improvisar. Tá, mas aí eu vou começar a improvisar aqui. O que eu faço primeiro, cara? O que eu toco primeiro? O que eu toco? Eu já sei fazer os acordes, já treinei umas escalinhas aqui, peguei a pentatônica, ela funciona, ó, sobe e desce, aqui, ó, colcheia, tá, 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 tá. Como é que eu faço, Caco? O que é a primeira coisa que eu tenho para fazer improvisar assim? Tu toca o que tu ouvir, sabe? Tu toca o que tu primeiro tu tem que escutar, né? Primeiro tu escuta o que tá acontecendo em volta, sabe? Sim. E daí tu toca, sabe? Quando tu tá fazendo, assim, é difícil tu ter um raciocínio lógico ali, por causa que tu pensa em frases, né? Tu escuta o que tá acontecendo em volta de ti, e daí vem aquela frase na tua cabeça, e tu sabe transmitir aquilo pro teu instrumento, e daí tu toca, sabe? Tu toca. Um bom exercício seria, por exemplo, assim, ó, tipo, botar uma. Trancou aqui, tu pode repetir aí? Opa. Oi? Deu uma trancada aí, tu pode repetir, a gente não. Aonde que tu tava falando da questão de ouvir, primeiro ouvir. Sempre primeiro ouvir e daí tu toca, né? Porque tu toca a melhor opção de nota que de acordo com o teu gosto, né? O que tu ouvir na tua cabeça, tu transmite pro instrumento. Uhum. Sim. O que Tá eu trancando acho legal. mas eu acho que deu para entender, não sei se ficou claro o que tu acha. Uhum. Uma coisa que também é interessante é, além de tu tocar, tu tocou alguma coisa, tu gostou daquilo, repete, aproveita que tu gostou daquilo, toca aquilo um pouquinho diferente, toca mais uma vez e vai brincando com aquele tema que tu gostou, até para dar
vamos dizer assim, para dar um teto para o improviso, porque às vezes a gente vai tendo milhões de ideias e começa a ficar um pouquinho desconexo do que está acontecendo, e aí que seria a mesma coisa que a gente está falando aqui sobre improviso e mudar o tema para biologia, do nada. Tipo, fica uma coisa bem Sim. fora do contexto. Sim, sim. Então, voltar, buscar. Ah, fiz aquele tema, ficou legal. Volta lá, busca, repete ele um pouquinho diferente para mostrar, ó, a gente está aqui ainda sempre. E vai indo por ali também. Sim. Isso aí tu falou é muito importante, cara, porque na música, diferente que às vezes, por exemplo, na linguagem falada, né, a gente pode estar falando de um tema e estar sempre usando palavras diferentes no decorrer do discurso e ainda assim fazer sentido e é mais necessário, né? Já a música a gente entende como ciclos, né? A música quase sempre é entendida como ciclos. Então a repetição, em maior parte da música, das músicas e dos estilos, né? A repetição é muito importante, né? A repetição, tanto rítmicas, aqueles conceitos que a gente vai vendo de células, motivos, né? Para ter um membro de frase, até chegar na frase, a cadência e tudo mais. Vão se construindo boa parte por repetições de ideias, né? Tanto ideia rítmica quanto ideia melódica, ou enquadramentos harmônicos, né? Esses ciclos é muito importante. Então você reiterar, você fez ali uma coisinha, está experimentando ali numa pentatônica, né? Curti. Repete literalmente para reafirmar aquela ideia e te motivando, né? Agora tenta variar, tenta substituir uma nota, tenta acrescentar, tenta fazer dobramento rítmico, diminuição, né? Para tu ir construindo, né? Vendo como é que funciona esse processo de construção que é totalmente dependente da primeira ideia que surge, né? Também tem isso, né? Eu vi ali Maurício Prado, algo assim, ele disse que o que ajudou muito ele foi se escutar. Ele se gravava tocando, depois ele se escutava e ele melhorou bastante. Ó, baita ideia. Eu faço isso. O Maurício é meu colega. É? Sim. Meu Baita, colega, a gente tá estudando guitarra junto. Uhum. Massa. Tem um pessoal aqui. Agora que eu vi que entrou mais gente aqui, eu não tinha visto que não tava rolando. Massa. O que o Maurício falou é interessante. A gente se gravar. Oi, desculpa. Não, pode falar. A gente se gravar é um processo muito, muito importante na hora da gente evoluir quando a gente toca. E se gravar... E doloroso. Se gravar todos os dias que tu tá treinando, todos os dias que tu tá treinando, grava a tua sessão de treino, assim, grava tu só improvisando, grava tu fazendo exercício, essas coisas assim, e aí tu já vai... Por causa que é diferente, quando tu tá tocando, é uma experiência sinestésica junto, sabe? Daí depois, quando tu tá se escutando, é só aqui, sabe? E daí entra vários exercícios nesse meio, assim, tu se escutar criticamente, assim, e ver, tipo, isso que eu fiz, não gostei. Daí tu vai moldando para onde tu quer ir. Mas daí tem um outro exercício, que é também tu reconhecer as coisas boas que tu toca. Sabe? Que de vez em quando é muito difícil. Boa. Tu fica muito crítico, boa, com a cabeça do tamanho, assim. E isso aí. Tu se escuta. Tem que ser muitas vezes, né? Que daí tu vai ver os teus costumes, os teus vícios, essas coisas assim. Sabe? Acontece muito de adorar o improviso e depois não gostar do que foi feito. Muito. Acontece. Bastante toda hora, aliás. Não, mas isso aí que o Caco falou, cara, é muito importante. O que é tu ter um ouvido crítico, tá? E o que é tu ficar noiado, tá? São duas coisas completamente distintas. Tu ter ouvido crítico é tu reconhecer um negócio que poderia ter ficado melhor e tá tudo bem, tá? Vai lá e melhora, certo? Tem o dia de amanhã, o dia depois de amanhã, o mês que vem. Música, galera, é a longo prazo, tá? A gente tá aqui para ser feliz na música, é pra vida inteira,
tá? Seja de forma amadora ou profissional, é para a vida inteira. Não se cobrem ao ponto de não evoluírem por causa da sua cobrança, tá? Saibam reconhecer quando ficou legal. Olha que legal essa parte aqui, eu podia ter repetido isso, que nem falou o Nata antes, por exemplo, ou desenvolvido esse trecho, esse outro aqui não gostei. Vamos aqui nesse... Não tem problema errar, ter construído uma ideia que não deu certo, tá? Não fica bitolado, eu não sei improvisar. Cara, improvisar é uma coisa que a gente sempre está aprendendo, né? A gente, eu toco de improviso há muitos anos e estou sempre exercitando isso para estar melhorando, e sempre que eu me grave, olha ali, viajei. E dou risada nas minhas viagens, tá ligado? Dou risada e sei que, tem que cuidar isso, tá? Mas nada demais. Antigamente eu me ouvia desse outro modo, do modo noiado, e aí eu não progredia, porque eu ficava muito frustrado, e o fator psicológico é muito importante. Cara, tu vai subir no palco, vai encarar a galera, e o solo é de caráter improvisatório. Tá, tu não moldou o solo, é improvisatório. E aí, se tu ficar com aquela lembrança da noia lá, vai chegar na hora, vai ser muito ruim, tu vai ratear e tu vai ficar decepcionado e não vai fazer as coisas que tu queria ter feito. Eu toquei no tributo de Purple, e aí, cara, tributo de Purple é rock and roll, e os solos do Blackmore é tudo viagem, velho, é tudo viagem, é uma frase ou outra que é aquela certeira, a pra começar e a pra sair no final, quando ele faz ainda por cima, né, cara, o resto é tudo improvisatório. O que eu vou fazer, velho? Eu vou ter que improvisar também, eu não vou poder tirar nota por nota um improviso. Eu já se viu isso, tá ligado? Não tem o menor sentido. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que copiar a ideia do cara, que é a essência da ideia, é improvisar. Então, se eu vou fazer um tributo de Purple, obrigatoriamente eu tenho que estar seguro com o meu improviso. Então, não noia. Isso Muito também legal entra... isso que tu falou. Que tu tava entrando no estilo do Blackmore. Tu tava pegando pra ti o vocabulário dele, se apropriando disso pra te chegar lá e conseguir fazer teu trabalho, né? Isso é muito legal. Isso a gente pode usar pra treinar, sabe? Bastante. Fora do palco e no palco também. Por causa que eu gosto muito de Julian Lage. Vocês conhecem esse cara? É um guitarra novo aí, que ele é sensacional, assim, ele toca jazz e tal, esse tipo de coisa, e ele toca de uma maneira muito diferente. Ele disse que, de alguma forma, vai chegar um ponto na tua carreira, em alguns momentos, assim, que aquilo que tu toca no teu quarto, em casa, treinando, vai virar vai virar aquilo que tu toca também no palco, sabe? Que daí ele diz que esses são os melhores momentos, assim, por causa que ao mesmo tempo que ele está ali se apresentando, se comunicando com a audiência, ele também está praticando e evoluindo como músico. Que eu acho que sempre, por pior que tenha sido o show, assim, esse tipo de coisa, tu sempre evolui de alguma forma, por causa que ali tu está compondo na hora, tu está resolvendo problemas que aparecem na hora, assim, na frente do público, assim. De vez em quando a gente não pensa nisso, mas é uma coisa que é bem difícil, sabe? Por causa que, além de tu tá fora da zona de conforto já por estar fora de casa. Total. Assim. Até mesmo fazendo live, assim, tô tocando, assim, de vez em quando, tipo, agora tem que resolver isso, aquilo ali e tal, vamos fazer assim, sabe? E claro. Uma coisa legal que eu acho que improvisar te faz ser um compositor melhor, um arranjador melhor, um compositor melhor, em momentos que tu pode parar e pensar, porque tu se acostuma a fazer rápido, sabe? E se tu estuda, teu vocabulário se expande, sabe? Que quando daí tu pode parar e pensar, esse processo vai fluir de forma mais natural para ti. E daí tu vai arranjar, tu vai compor de uma forma bem mais fácil, assim. O que a gente ouvia na universidade, lá no curso, bastante que Mozart era um grande improvisador, assim, mas justamente por isso, sabe? É o cara que estava sempre ouvindo música na cabeça, sempre testando as ideias dele, sabe? E improvisar serve muito para isso também, para te ser um compositor melhor, por causa que mesmo se tu não faz uma música de caráter improvisatório,
de uma maneira tradicional, assim, um fusion, um jazz, tu não toca Uhum. lá com o John McLaughlin, essas coisas assim, sabe? Tu ainda pode improvisar como uma forma de praticar a tua composição, e daí depois isso vai fluir de uma maneira melhor. E como tudo na vida, Claro. né? Quando a gente está estudando o negócio, a gente precisa de rotina e paciência, sabe? É bem melhor tu tocar 10 minutos por dia, se esse é o tempo que tu tem, do que uma vez, do que 5 horas, daí depois tu larga a guitarra por um Num mês. dia perdido exato. Isso. Ter paciência e rotina, sabe? E por pouco tempo que seja, muitas pausas, até para te absorver a informação, sabe? É, Isso é, Claro. basicamente. Serve para isso é até muitas coisas. interessante, porque eu não tenho improvisado tanto hoje em dia, em função de uma série de coisas da vida, mas a questão de me ouvir, de gravar o que eu estou estudando e escutar. Aquilo ali não ficou legal, podia ter sido diferente, podia ter tido. A gente vai criando uma crítica, uma autocrítica, que é diferente de dizer, eu estou tocando tudo errado o tempo todo e vou ficar. Daqui a pouco a gente fica paranoico com isso. Então isso é bem interessante, se escutar depois, assim. Às vezes a gente acha que fez uma coisa ruim, passa um dia, vai escutar, mas aquilo ali ficou legal. Aquilo ali também tem os. Tem um momento também, O cara ouve, às vezes, no momento eu gravo aqui seguido e acha que não tá legal, assim, é que teu ouvido já tá cansando também, né? Tem um contexto de mix também. Aí passa uns dias e tu vê assim, não, mas ficou dentro, ficou legal. Porque também o cara perde, às vezes, muito tempo com gravação, repetindo uma coisa que não vai ficar mais bacana do que aquilo, tá ligado? Porque a gente tá, né, procurando o chifre em cabeça de cavalo, às vezes. Mas faz parte, né, cara? O cara tem que estar sempre buscando, né? Mas isso aí, cara, do lance assim, ó, da improvisação, né, de ela ser ampla, tu já tá assim na dimensão criativa da coisa, né, como um músico, tu não tá mais ali naquela fase de só ficar tirando músicas e aprendendo, né, a iniciante, assim, intermediário e tal, tá começando a chegar, trabalhar com essa lance da criatividade, isso que o Caco falou, da hora de compor uma coisa que vai ser mais regradinha, né, facilita porque tu não ficar lá perdido, porque tu tá o tempo todo, né, de maneira espontânea. Ih, travou legal vocês aí, agora vamos ver aí. Tá ali de maneira espontânea, conseguindo brincar, né, com as notas, com a música em si, né. Então, além de tu tá estudando e evoluindo também, buscando essa parte também mais teórica, né, para poder improvisar melhor, existe o estudo da improvisação, que tu tem que parar, né, colocar todas essas outras informações junto ali, ó, tem que me ligar na harmonia, tem que me ligar no ritmo, como é que eu vou criar frases aqui para fechar com esse estilo? Eu vou improvisar num jazz, vou improvisar num rock, vou improvisar num axé, vou improvisar, sabe, no que for ali. Eu tenho que criar um negócio, eu tenho que estar antenado nessas coisas, mas não basta estar antenado no sentido de, eu sei que é Lá maior, Mi maior, depois vai para um Ré com sétima. Tu tem que ter uma certa prática diária já, para tu não ficar assim tenso e não sair nada. Tem que pegar pelo menos 10 minutinhos por dia e te vira, magrão. Bota uma backing track ou cria uma harmonia também, que é legal. Vou improvisar aqui um pouco uma harmonia. Que legal ficou essa sequência de acordes. Grava ali, faz um looping daquilo e né, começa a explorar. Por quê? Porque é também uma prática. Improvisar é uma prática como treinar escalas isoladamente, treinar, né, acordes, treinar arpejo, treinar, estudar aqui, pegar, né, um livro de ritmo, estudar ritmo, é um estudo como qualquer outro.
né? Que tem que ser praticado. Falando em estudo, Pinho, a gente já pode então citar alguns livros ou alguns métodos de improvisação. Eu vou citar o que todo mundo ia citar, que é o Escalas, Arpejos e Acordes do Nelson Faria. Eu sei que vocês iam citar esse, porque é um livro essencial, é um dos livros mais Sim. bons e mais importantes para quem quer estudar música, especialmente guitarra e violão. Tem tudo bem resumido, bem didático ali. É um livro, às vezes, pouco redundante, mas isso é bom, porque a redundância dele faz com que a gente veja as coisas de outras formas. Então é um livro que vale muito a pena conseguir ele, estudar ele com calma, pegar todas as partes que ele tem, que ele é bem extenso. Teria... Esse do Guthrie Govan que tu falou, qual que seria, Paco? Creative Guitar. Ele é em inglês, né? São dois, né? O primeiro é focado numa coisa mais básica, e depois o segundo ele expande, né? Umas coisas mais idiomáticas de cada estilo, sabe? E um outro livro que eu queria comentar é o método do Jamie Aebersold, sabe? Ele é um negócio enorme, assim, ele era vendido antigamente junto com umas fitas, assim, em CDs depois, e ele vai dissecando standards do jazz, sabe? E ele vai tirando os exercícios das músicas, sabe? Daí lá tem tipo, lá tu pega a partitura dos negócios e começa a tirar ali e fazer os exercícios em todas as tonalidades. E o negócio que eu gostei muito de estudar é quando eu estava procurando coisas do Frank Zappa, tem um blog que os caras documentaram todos aqueles solos dele, assim, que ele fazia aqueles solos de 10 minutos, assim, e é um livro de umas 500, 600 páginas explicando sobre a linguagem musical dele, sabe? Ele tem uma seção só que fala sobre os improvisos de guitarra dele. Eles até documentaram em toda a humanidade, tava cada um, assim, os caras são loucos. Sabe? E vale muito a pena, vale muito a pena pelo menos dar uma olhada ali. Se chama Zappa Study. Ele foi última vez atualizado em 2012, faz tempo já, mas tem muita coisa lá. Bem massa. Tem... Eu tenho aqui um do Nelson Faria, que eu acho que é um menorzinho, Nata. É a arte da improvisação. Ah, sim, sim. Para todos os instrumentos aqui, mas que é bem bacana, assim, cara. Bem, já li todo ele. Eu tenho a apostila dos anos 80, velho, do Mozart Mello aqui, que eu não sei de onde é que eu achei isso aqui, que eu imprimi lá na época da faculdade, que eu olhei também bastante. Imensa, e guitarra fusion, né? E eu estudei muito esse livro aqui, ó, o Harmonia Funcional, do Carlos Almada, tá, que eu comprei lá na livraria da FSM também, e tem bastante, e esse aqui é mais baseado em música popular brasileira, né, ele faz uma análise de harmonia, mas traz sugestões para a improvisação também, né, mas é mais para entender essa parte da harmonia, assim, dentro dos estilos de música popular brasileira, do choro, samba, baião, né, músicas folclóricas e tudo, e para criar, né, e traz essa parte criativa da harmonização expandida, né, tu pegar uma música ali que tá com as funções básicas ali, exercida pelos os acordes de sempre, né, de dominante, de tônica dominante, subdominante, e conseguir dar um colorido, né, harmônico, né. Então eu utilizei muito disso aqui para criar arranjos também, inclusive improvisar coisas ao vivo, arranjo, né, fazer sessões de acordes diferentes, assim, que às vezes ficava eu solo ali e tal, que em vez de improvisar uma melodia, improvisava uma harmonia, né, que é bem bacana também, pensar nos voice e tal. Aí eu utilizei bastante esse cara aqui para me ajudar. A gente também pode citar o Real Book, não tem como não citar o famoso livro de jazz. Ah, sim. Que ele basicamente tem a melodia, os acordes, né? E o resto se vira.
Se vira, vai improvisando, vai criando a partir Sim. dele. É um livro bem interessante. E, Eu acho que ele trabalha bastante com tema e variação, né? exato, ele pega as E isso é melodias. bacana. Aham. Tu abre Eu lá, escuto. tu vê Autumn Leaves lá, e daí aparece Aham. a melodia, depois improvisa, assim, por tantos compassos, sei lá, depois da melodia de novo, acabou. Ele tem um monte de standard lá. Eu tava até tirando vários esses dias, porque eu queria desenvolver um repertório, e é muito massa. Cara, Eu vou aliado com pedir, isso, me lembrei do negócio. eu vou te cortar Você um já ouviu falar pouquinho, daquele Caco. teórico? Desculpa. Eu vou cortar vocês um pouquinho só para pedir já aqui que vocês me mandem depois o nome dos livros que eu vou colocar na publicação da live que vai ficar. Daí a gente já Tá tem bom, as pode referências deixar. dos livros aqui. Tem, Beleza. então, tem esse cara que é o Barry Harris. E ele basicamente ele expandiu um pouco a harmonia tonal. Ele tem um entendimento que é dele, assim, e é muito legal. Tem um pessoal que chama de harmonia linear, porque ele não pensa em Aham. tonalidade, ele pensa em movimento, sabe? Tipo, um movimento harmônico. E daí, basicamente, ele usa o sexto grau do acorde, né? Que o sexto grau é muito versátil, né? Porque tem tudo aquelas mediante, cromática, essas coisas assim. Ele usa o Uhum. sexto grau do acorde para poder transformar ele tanto no acorde menor quanto no acorde maior, sabe? Daí as frases, tipo harmônicas e melódicas que ele cria dentro dessa teoria, assim, são completamente adaptáveis, assim, para todo tipo de música, né, de harmonia que ele está usando. Tanto que ele usa uma escala que é uma escala maior com a sexta baixada junto, sabe? Que daí Uhum. o que muda isso é que os acordes, eles fica sempre um acorde que descansa, depois um acorde diminuto, depois um acorde que descansa e um diminuto, um acorde que descansa e diminuto. Ou seja, tu pode terminar, tu pode, digamos, terminar num acorde que resolve a música em qualquer parte da escala, sabe, usando isso. Isso, quando eu comecei a estudar isso, me abriu Ah, um monte de portas, sabe? Por causa que daí tu só vai indo e sempre tem um lugar para te parar, sempre tem alguma coisa para te fazer, assim. É uma linguagem, assim, ela não é muito convencional, assim, mas funciona muito bem. Eu vou deixar os links dele aí também pro pessoal tirar. legal. É muito Nossa, massa. Ele usa o diminuto tipo como uma porta giratória, assim, e pode ir até cromaticamente, utilizando. Isso. Bem bacana. Ele abre as portas, Eu abre acho a que eu já ouvi porteira. a respeito. Ele aplica Massa. isso no standard, né? É, é, eu vejo assim, a tendência agora, né, tá havendo um resgate, né, cara, até a gente tá vendo isso lá na mentoria de guitarra com o Jade, de conceitos lá do modernismo lá, né, cara, que ficou parado, né, principalmente na música popular, assim, tá, nos anos 70 e 80 até no jazz, assim, a gente viu algumas coisas, mas ficaram meio que num nicho só, e agora está se expandindo para diversos estilos, né? Frases bacanas que não soam assim tão malucas para um ouvinte leigo, mas que aí tu vai analisar a ideia vem de um troço lá dessa época aí, né, cara, de questões de atonalismo ou de politonalidade, de sobreposições, né, de referências tonais, mudanças de escalas, assim, que soam bem em acordes chapadões tradicionais, assim. Uhum. Esse é massa. nossa, Aquele baixista, o Massa. Thundercat, sabe? Toca com um monte de gente. Thundercat, ele é um cara que toca assim, ele toca um baixo de 6 cordas, assim, enorme. E ele toca música pop, assim, toca com os rappers, pessoal. Tu vê ele tocando, o cara Aham. destruindo, assim, muito massa. Destruindo. Massa. Vai, Nata. não era só para era bobagem. Tá. Nossa. Uma bobagem vale também. Eu acho que a gente pode falar. Cara, olha, acho que a gente.
Acho que sim, eu tô vendo aqui que a gente já falou de quase tudo. Não sei se de técnicas de estudo agora, né? De Exatamente. como começar a estudar a improvisação de uma maneira mais, assim, digamos, gradual, fácil, que a gente consiga diariamente estar construindo, né? Primeira coisa, eu acho que tu tem que começar a estudar que nem tu começa a aprender a falar. Tem que começar improvisando, assim. Começa tocando e se escuta. Começa tocando, se escuta e daí depois descobre que tu gosta e vai até e ainda mais hoje que a gente tem muito acesso a muito material bom e diverso, né? Começa improvisando, se escuta Sim. e vai atrás do que tu gosta, sabe? Tipo, de forma, Isso. a grosso modo, seria isso, né? Daí depois tem Uhum. todo, né? Essa jornada é a vida inteira, assim. O que eu, O pessoal fala muito de começar com blues. O que tu acha, Caco? E tu, Nath? Eu acho que com certeza. É uma coisa que é uma coisa que ele é simples e ele é simples de tu começar, mas é muito complicado de tu virar tipo mestre do blues, sabe? Que é muita nuance, Assim, não vai. assim, entendeu? E Vamos na humilde, vamos na. é simples de tu começar a se ouvir e já curtir, sabe? Então é um trem que que tu entra ali e tá legal, assim, e a partir dali tu pode começar a aprender outras coisas, né? Exato. Ele tem uma harmonia muito simples. A base em si é muito simples, então faz com que a gente possa ter mais possibilidades. Uma coisa que o Caco falou, a gente tem hoje muitas possibilidades, né? A gente entra na internet e acha o material que quiser de improviso. Isso é bom e isso é ruim, porque a gente não consegue ter um filtro. Então, o que eu acho importante é a gente começa com um material mais básico, pega aquele material e estuda aquele material, não tenta partir para outro e outro e outro. Quando vê, a gente estudou vários nadas. A gente pegou um monte de coisa e não estudou nada. Então é sempre bom filtrar, procurar alguém que já sabe um pouquinho mais. O que tu acha desse material? É bom para começar a improvisar? E aí, E, tipo, pode falar. e eu acho que materiais simples de início também, né, cara? Que tem gente que pega o Guitarra Fusion do Mozart Mello ali e o cara não mal começou a fazer uns bluesinhos ainda, né? Sim, Então, assim, tu vai as primeiras 5 páginas, tu até entende, depois tu vai ficar boiando, velho, entendeu? sim. Então, eu tenho que procurar o material correto pro momento que tu tá, e pra isso, velho, é muito importante que tu entenda que tu precisa de alguém te orientando, tá ligado? Eu comecei a tocar basicamente sozinho, aprendendo com amigos, aquela coisa toda, tá ligado? E depois da faculdade é que eu fui ter professor de guitarra, de instrumento de guitarra, porque eu tocava guitarra, mas na verdade não era assim um guitarrista, eu tocava tudo quanto era instrumento, mais ou menos, cantava, eu era metido em várias coisas, assim, mas o que eu mais tocava era guitarra, um pouco a mais, mas essa experiência foi bem bacana com outros instrumentos. E hoje que eu parei e pensei assim, tá, mas eu nunca parei com essa merda, essa guitarra aqui, e fiquei, né, assim, tocando metodicamente e por um longo tempo, assim, né, anos, assim, meses, sei lá, se eu vou pegar, é o que eu tô fazendo agora, eu tô estudando agora, e eu tô pensando assim no lance da pandemia, né, quando a pandemia acabar, que eu vou, provavelmente os meus horários vão ficar mais lotados e tudo mais, então eu vou aproveitar agora que eu tenho mais tempo e vou dar um ligeirão na guitarra, assim, ó, né, e sem ansiedade, né, mas eu vou tocar e vou estudar coisas que eu devia ter estudado, né, e vou aperfeiçoar e vou tentar ver coisas novas e tal, e comecei me virando sozinho os primeiros dias, assim, estudando, tirando a ferrugem da mão primeiro, que tava bem feia coisa. E rolou essa oportunidade de fazer uma mentoria com o Jader, que é um professor que eu já conheço de muito tempo e tal. E está sendo bem bacana. Inclusive o Jader é convidado nosso aqui, vai estar aqui conversando com a gente logo mais adiante num próximo episódio. E tem sido muito bacana, cara, tá ligado? E por quê? Porque
por mais que eu já seja um cara que toque há muito tempo, eu acho que eu preciso de alguém me orientando, entendeu? E tem gente que está recém começando que acha que não precisa, tá ligado? que acha que não precisa, e aí fica perdido, não sabe nem o que estudar, tá, sabe? Naquele momento, para ela especificamente, entendeu? Eu acho muito importante isso aí que o Nata falou, porque hoje, antigamente nós não tinha as coisas assim tão disponíveis. Hoje tem muita coisa disponível e tu fica perdidaço, tu não sabe, e aí tu começa fazendo uma coisa, e aí tu começa outra, e aí tu vê que aquela meia hora que tu ficou ali não rendeu nada, aí tu quer saber, vou dar um tempo, aí passa 5 dias, tu nem pega o teu instrumento. Aí tu vai lá e pega de novo. E aí não vai construir nada, né, cara? Uhum. Saber saber conversar com o professor, ou se não tem condições de ter um professor, conversar com alguém que já tem um pouco mais de experiência, que possa dar alguma ajuda, alguma coisa assim, é bem importante. Porque, que nem o Felipe falou, eu comecei a tocar guitarra, tem esse método, mas tem essa outra coisa, tem essa outra. Quando eu vi, a gente não se pega nada, né? Não aprende nada e tenta aprender um pouco de tudo e não aprende nada no final das contas. E lembrando também sempre, né? Neil Peart, baterista do Rush, fez aula até os 60 e poucos anos, só parou de fazer aula porque o professor dele faleceu. Senão ele estaria fazendo aula, e ele sempre foi muito metódico. Ele viu, com os 40 anos que viu que não consigo fazer isso, preciso voltar e fazer aula. Foi lá e fez aula. E isso foi uma referência para muita gente. Porque muita gente na época viu, se ele, que é o cara do Rush, está fazendo aula, por que eu não vou fazer aula também? Então eu acho importante. Nunca é... Dá um exemplo. Exato. Claro. E nunca é tarde para a gente também começar e voltar uns passos atrás para poder melhorar aquilo. Às vezes a gente se pega, algumas vezes pensando, mas agora eu já estou velho para aprender isso. E não é verdade. Sempre tem chance. Se a pessoa está disposta a aprender, ela vai aprender. Outro exemplo que eu gosto bastante é fugiu o nome é um baixista que fugiu o nome agora. Ai. Toca onde? Fugiu o nome. Me fugiu o nome. Tudo. Puxa vida. Acontece. Mas ele é um baixista que ele começou a tocar baixo com 27 anos. Ele não tocava nada antes. Ele começou a tocar com 27 e hoje ele é referência no slap. Fala no slap no Brasil, Celso Pixinga, lembrei. Celso Pixinga. Ele começou com 27 anos e hoje ele até hoje ele é referência em slap, em música brasileira e em tudo. Então sempre tem, nunca é tarde demais pra gente começar a aprender. E ali a gente tem o Maurício tá comentando ali. Aí, perdi. Realmente, se eu comparar o quanto evolui com a guitarra nesse tempo de aula de mentoria, com os anos que eu tocava antes, tentando estudar meio de qualquer jeito e negligenciando vários detalhes, é muito diferente. Exato, né? E aí, e assim, cara, a gente estudar metodicamente, tu sabia, eu quero aprender tal coisa, e aí colocar degrauzinhos pra ti, e tu tá lá todo dia, aí vem o lance da disciplina, né? Que aí quando eu comecei, eu não tinha disciplina, eu falo pros meus alunos, né? Eu não tinha disciplina. Eu tinha tesão, é diferente. Eu tocava porque eu queria muito, entendeu? Eu queria muito. Eu pegava, não é que nem vocês, eu entendo que vocês não querem tocar tanto assim, tá? Mas eu queria, é diferente. Então eu tenho que sacar que eu aprendi diferente porque eu queria muito tocar e tocava porque tinha que mandar eu largar o violãozinho, largar a guitarra um pouco, tá ligado? É o oposto, né? A galera hoje que fica assim, eu queria aprender e tal, se empolga ali e daí vê que tipo, tem que ficar bom tempo apertando corda e tal, e que é desgastante, podia estar jogando videogame, né? Então dá uma brochada, né?
pra mim não foi. Não foi. Foi no tesão, e foi o tesão que fez eu aprender as coisas até certo ponto. Agora, meu velho, é disciplina, tá ligado? Agora, se eu não sento aqui todo dia, pego a minha guitarra e vou lá, eu não construo mais. Porque tesão já foi também, tá ligado? Eu já tô de saco cheio, assim, tipo, eu não tenho vontade de pegar a guitarra e tocar que nem eu era quando eu tava começando, que eu tava super inspirado, né? Mas ao mesmo tempo eu aprendi que a disciplina de parar e treinar e tocar e ver os resultados foi o que começou a me dar mais tesão de novo. Começou a despertar aquela chama antiga, assim, né, de vontade de tocar mais guitarra, assim, porque cada dia eu via que, opa, olha só, esse dedo tá funcionando melhor, isso aqui tá acontecendo, não rolava antes, né? Hoje não deu, mas amanhã vai ser diferente. E aí vai funcionando, e mesmo sendo mais velho e tal, né? Porque o cara acha que assim, eu tinha assim, eu não tocava rápido, né, cara? Eu tocava mão lenta pra caralho. Então, assim, como é que eu vou fazer pra tocar um pouco mais veloz, fazer coisas diferentes, né? Diversificadas e tal. Comecei aos poucos e fui amadurecendo as coisas, assim, e foi acontecendo, mas eu achei que eu mesmo, sendo professor de música, comecei a pensar que eu não ia ter os resultados, porque já passou o bonde, tá ligado? Só que é bem o que o Nata falou, cara. Não é bem assim. Isso é bom, né? Isso é esperançoso, né, cara? A gente aprende mesmo velho, né, ligado, cara? A gente aprende, saca? Só que exige que tu fique lá todo dia, né? Tu tem um compromisso contigo mesmo. Mais ninguém, é contigo mesmo, saca? Então acho que é isso. Sim. Com certeza. Eu passei pelo mesmo processo, assim. Quando eu comecei, eu não tinha disciplina, assim, eu só ficava lá tocando, assim, todo dia, sem parar. E o que tu falou muito importante ali, que tu começou a se empolgar depois que tu viu o resultado de novo. Um conselho muito bom para todo mundo, sempre documenta sempre faz alguma forma de documentar o teu treino, se grava, né? Sabe? Para te se ouvir, e daí tu pode ter isso salvo, assim, alguma coisa de 3 meses atrás que tu escutou, que daí tu conseguiu manter esse treino por 3 meses, e daí tu escuta uma de agora, tu vai ver que melhora muito, assim. Se Com não tem certeza. muito tempo para fazer, qualquer 10 minutos, 5 minutos ali tu tocando com esse tempo, tu melhora, sabe? Isso é Isso aí é ótimo, cara. Eu lembrei do Kiko Loureiro falando, porque assim, hoje a gente tem o celular e, né, filma, permite fazer isso que a gente tá fazendo agora, né, que é um bagulho que nos anos 90 era assim completamente futurístico, né? E ele, cara, eu tinha que conseguir, eu ia na casa de um amigo, pegar uma câmera que filmava em VHS pra me filmar, entendeu? Pra eu me filmar treinando, porque eu queria ver, eu tinha que olhar pra ter, assim, pra me avaliar, né? Ou seja, essa mesma ideia, há quase 30 anos atrás, o cara fazendo um corre pra conseguir fazer isso que a gente tem uma facilidade hoje de fazer e as pessoas não fazem, eu mesmo não fazia. Aí nessa mentoria a gente tinha que se filmar e mandar seguido. Esse dia eu tava avaliando os vídeos, assim, organizando, colocando eles numa pasta e tal. Aí parei pra olhar os primeiros lá e é bem isso aqui, tipo 3 meses atrás. Que nem exatamente o que a gente falou. E é um absurdo, cara, o que tu treinar diariamente, nem é muito. Tem uns dias que eu peguei 4 horas, mas a maioria dos meus dias de treino é 1 hora. 1 hora, entendeu? Eu faço a parte técnica, depois eu faço uns improvisos e é isso aí. Tá ligado? Meu treino. Né? Tô olhando as músicas pra olhar, pra tirar também, mas aí eu já considero um outro tempo. Meu tempo de treino é 1 hora. Saca? E, cara, é um absurdo, assim, a evolução, assim, uma mudança e dá uma esperança no cara, dá uma coisa boa, assim, sabe? Bem, Isso é... foda, Essa palavra, né? É esperança. Tão raro hoje em dia. Cara, eu acho que... Oi, Deise, tudo bom? Eu acho muito importante a gente só tirar
quando a gente está estudando, assim, é diferente do que de quando a gente está trabalhando com música, assim, estamos dando aula, estamos gravando, uma coisa assim. Caso que se a gente está nessa posição, assim, que a gente trabalha com música, alguma coisa no nosso estudo a gente fez certo, né? Então, eu acho que Sim. quando a gente está estudando, assim, é para ser um momento de concentração, assim, que pode ser muito prazeroso, assim, quando a gente está fazendo. Se a gente simplesmente conseguir tirar a pressão que a gente mesmo bota na cabeça, sabe? Porque quando eu fiz uma oficina, não foi uma oficina, é uma. Ó, tá na sala, O Caco fez uma ontem, ou anteontem, não foi, Caco? foi ontem. Uhum, ela escutou tudo. Ela é minha esposa. Tudo bom, Tânia? Ah, E, eu fiz uma. É um grupo de pesquisa de paletada, sabe? Com o aham. Guilherme. E a gente fez isso que tu falou. Tipo, eu ficava lá tocando assim, o exercício, depois, no final do. No final do grupo de pesquisa, a gente tinha que gravar os mesmos vídeos com os mesmos exercícios de novo, sabe? E dá uma coisa no cara por causa que tu vê que aquele mínimo de esforço que tu botou ali já pagou dividendo, né? Já. Já valeu o dia, às vezes valeu a semana. Sim. Sim. Uma coisa que pode Fala, Nata, ajudar, vai lá. uma coisa que pode ajudar muito para criar essa disciplina, eu tenho usado muito o método de Pomodoro para estudar, que é um método que o pessoal usa para trabalho, para outras formas de estudo. Então, para música eu tenho usado a mesma Uhum. forma. Foca 25 minutos, pausa 5. Foca 25 minutos, pausa 5. Sempre, às vezes pausa 15, para também ninguém é de ferro. E isso funciona bastante para criar uma rotina, porque o mais importante do que ter uma disciplina é ter a rotina, porque a rotina a gente vai ter aquela falta. Vai chegar um dia assim, hoje eu não toquei, mas hoje eu não fiz alguma coisa, tem alguma coisa errada no meu dia, o que que é? Eu não toquei. Aí a pessoa senta e toca e facilita. Criar uma rotina Foi. facilita muito na hora da gente estudar, porque não fica aquela obrigação, eu preciso estudar porque o professor é brabo e vai me. Acho que é. Ó, adoro Pomodoro. Cara, Pomodoro ele é 100% eficaz, assim, porque torna humanamente possível as coisas acontecerem. Porque o nosso cérebro, ele é sacana, né? Ele é feito para ficar de boas, tá? De boas, assim. Fora ali quando o cara é nenezinho e começa a aprender as coisas e ele tá explodindo, que ele tá crescendo e tal, depois ele quer só mordomia. Então, por exemplo, que as pessoas têm dificuldade, né? Para incorporar certas coisas que deveriam ter na sua rotina, como exercício físico, dieta melhor, etc. Porque elas enxergam as coisas de uma maneira muito exagerada, né? De um dia para o outro tem que ser um atleta. De um dia para o outro eu vou comer só coisas extremamente saudáveis, não vou comer mais nada que não presta, tá ligado? E não funciona assim, a gente não vai funcionar assim. Eu comecei a estudar guitarra e todo dia eu vou pegar da minha tarde aqui, os horários, eu tinha horário da noite, eu gostava mais, e comecei a sentir exatamente isso aí não sei se foi o Caco que falou, foi o Nata, que o cara, teve um dia que eu não toquei, que eu me embananei, acho que eu fui viajar para Santa Maria, e aí eu tinha outras coisas e não rolou, e eu fiquei ansioso, cara, eu não sabia o que que era, o que tá acontecendo, o que tá faltando, né? O que houve que eu tô assim, tava, sabe? Exatamente, faltou eu parar e a minha horinha e tocar minha guitarra, né? Porque eu já tava 2 meses ali, ó, todo dia, sem faltar, todo dia, tá ligado? Todo dia, todo mesmo. E aí, realmente, incorporou um hábito, né?
E eu faço exatamente isso. Eu boto ali, eu faço baterias, né? Conforme o exercício é 5, conforme o exercício é 3, aí descanso alguns segundos, assim, eu me reorganizo, vou de novo, e vou assim em 25 minutos. Aí pauso, me levanto da cadeira, vou lá na frente, ou vou lá nos fundos, converso com o coroa, me estico, pego o gato, brinco com ele, 5 minutinhos, volto e sigo o baile. Né? E assim eu vou indo. Porque, que nem eu fazia antes de pegar e plugar a guitarra, e como vocês já devem também ter feito, né, gurizada? E ficar lá, sei lá, 3 horas viajando num troço, e mexe em pedal, e fuça, e baixa volume, e troca timbre, e bota delay, e tira delay, coros, e toca, e escolhe backing track, e cria, inventa, e daqui a pouco tá com o ombro assim, todo detonado, doendo, e tá com as costas doendo, se toca sentado, geralmente dói bastante as costas. E aí na verdade, tu já aproveitou 1 hora e as 2 horas em diante, assim, já meio que não contou muito, né? Porque tu tá lá desconcentrado, né? Quando é novo até vai, mas vai ficando velho já não rende mesmo, assim, aquelas 2 horas ininterruptas, né? Tu tem que dar uma refrigerada no cérebro. Claro, sempre. Saber a hora, assim como no improviso, saber a hora de ficar em silêncio. Saber a hora de parar também é importante, senão pode criar, além da dor, pode gerar lesões, né? Uma tendinite é uma coisa que depois pode acompanhar para o resto da vida, e a tendinite tem a tendência de estar na mão, dali a pouco ela vai para as costas, e aí, em vez de ter uma tendinite na mão, tem uma tendinite nas costas, que vai ser pior, vai complicar bastante a vida. Então, saber parar é sempre importante. Até quando tu está estudando, eu sempre digo, na dúvida, relaxa a mão e faz bem devagar, sabe? Porque o pessoal normalmente, de vez em quando, para tocar rápido, para fazer, eu tenho que forçar minha mão, forçar meu antebraço e deixar o pulso rígido, sabe? Não é justamente o contrário. Quanto mais leve tu conseguir fazer, mais rápido tu vai conseguir tocar e no estudo, até para nossa cabeça, ela funciona melhor porque a gente está relaxado, a gente absorve melhor a informação quando a gente está estudando, sabe? Sim. Na dúvida faz mais devagar, mas não é importante deixar a mão sempre flexível, sabe? E solta. Isso vale tanto para quem faz groove mais para funkeado, tudo, até para quem toca metal, porque principalmente para quem toca metal, porque o pessoal do metal vai lá, tem que tocar forte e acha que tocar forte é forçar com a mão. Se a mão estiver mais solta, consegue soltar mais, fazer com que fique mais pegado, mas sem o esforço físico, né? E as cordas que só arrebentam, né? Essas cordas só arrebentam, não sei por que só arrebentam essas cordas aqui, que droga. Já comprei as melhores cordas que tem, só arrebentam. Que droga. Nossa. Velho, é leveza, né? É leveza. E por mais que tu esteja dando porrada ali na interpretação e a mão tá batendo com uma certa força nas cordas, né? Tem diferença entre tonos, né, que tu tá tocando com uma firmeza, do que tu tá tocando duro, né? Duro, dando murro, né, no instrumento. Isso não existe, né, cara? Sim. Embora a gente, durante um período da vida, acredita que sim, né? Não, é bravo. O cara demora, mas aprende. Sim. É só persistir. Sim. Mas é isso, né, gurizada? Eu acho que a gente abordou de forma conceitual, assim, o assunto, né? Então, recapitulando aqui, né, acredito eu que para a improvisação é uma parte, né? É um ramo dentro da música que confere aí a dimensão da criação, né? Das áreas criativas, né? Que condiciona que a gente meio que a gente crie na hora, vá criando durante o momento, a gente consiga discursar, né, tocando, ou cantando, porque existe improviso em canto também, mas de uma maneira que tu vá aos poucos se familiarizando com essa prática, né, é uma prática, a gente
a gente tem que começar a fazer isso. De que maneira, né? Se baseando, então, nas referências auditivas, nas pessoas. É importante você ouvir pessoas que improvisem, né? Também não adianta ficar ouvindo só coisas que são extremamente escritas, né? Que o cara toca ao vivo extremamente sempre igual também, porque você tem que ouvir pessoas que tocam no estilo improvisatório também, para você perceber, mas olha aqui, ó, o cara fez as diferentes, ó, como que ele faz isso, né? E vai analisando, e vai alimentando, né, o seu ouvido, tá? E te joga, vai sem medo de errar. Medo de errar não combina com improvisação, né? Tem que errar, erra, cara, erra, e te filma errando. Isso. Certo? Boa dica essa da... Tem que errar para poder consertar, né? Claro. E também as crianças, como é que, né, que a gente sempre fala da fala, né, da aprendizagem da fala. As crianças saem falando as palavras certinhas, nem mamãe elas falam correto. Primeiras vezes sai um mamá, um balbucio, né, mamá, né? Geralmente é uma coisa mais ou menos por aí. Então, né, vai aperfeiçoando, vai errando e mas vai de boa e vai corrigindo. A partir daí, vai te aprofundando no estudo teórico, ele vai te dar uma guia, vai te dar um norte, né, para tu seguir adiante, certo? E como estudar? Dessa maneira que a gente estava falando recentemente, né? Sem cobranças, sem noia, né? Mas com cobranças assim, com metas razoáveis, com tu te cobrar no sentido da tua disciplina. Não, eu tenho que treinar todo dia, eu tenho que enxergar que eu tenho que me organizar, que eu tenho que ter um horário, eu tenho que ter um tempo, né? Tem que ter tempo. Se tu não tem tempo também não adianta. Tem que achar um momento, né, em que, ó, desse horário até esse horário, eu vou treinar um improviso. Treinar e improviso, certo? Não é treinar escala, sobe e desce. Isso é outro horário. Treinar improviso, treinar conversação musical, né? Tá fazendo frases, inclusive com isso que o Nata falou agora mais recentemente no final da live, que é o respiro, né? A pausa. Dá uma pausa, tá? E não exagerar, né? Não exagerar e todo dia e vamos embora. Eu acho que é isso. Caco, tem as tuas considerações finais e conselhos finais também. Eu acho que abordou tudo que a gente falou, basicamente. Sim. Mais uma vez eu agradeço tua presença hoje, Caco. Foi bem legal, foi um papo que vale muito a pena. Já deixo o convite para a gente fazer uma próxima live futura. Agradecer o Felipe. E agradecer o Felipe também pela paciência que tem tido, que eu ando dando umas sumidas aqui na vida. E agradecer também o Caco também, mais uma vez. E eu não sei se vocês têm alguma considerações finais para fazerem, patrocínios. Só tenho que agradecer, assim, esse papo foi muito divertido, assim, eu adoro falar de música, especialmente de improvisação, assim, que é bem a área que eu escolho me especializar. E agradeço pela oportunidade, assim, eu vi que vocês estavam fazendo, eu acompanhava de vez em quando. E daí eu cheguei, vocês já fizeram de improvisação? Cheguei feliz, vocês já fizeram de improvisação? Pessoal, até aproveita o gancho, ó, pessoal, assim, ó, se acusem aí, ó, quem quiser participar aí, tá? O pessoal da música que tá frequentemente, assim, colegas, a gente vê cruzando aí nas lives aí, tá? Vamos conversar, vamos divulgar os trabalhos. O Caco faz um trabalho muito bacana, em seguida tá postando lives aí, tá? Mostrando o que ele vem construindo, e aí eu acompanho, assim, nem sempre dá tempo de assistir tudo, mas a gente eu tô assistindo vários pedacinhos, assim, ao longo desse tempo que tu vem postando, a gente vem notando a tua evolução como guitarrista, como improvisador, arranjador, porque às vezes tu faz coisas bem complicadas ao vivo mesmo ali, né, vai montando coisas ali, né, com teclado, com looping, utilizando vários recursos aí da guitarra. Não só da também, guitarra, não só da guitarra. O recital, Caco, também cheio de loopings e tudo.
Sim, sim. Ele Sim, teve uns covers do Frank Zappa, assim, e uns temas sim. meus. E todos eles foram focados nessa, nessa estrutura, assim, de tema, improvisação, tema, assim, só que com um arranjo bem loucão, sabe? Sim, ficou muito Massa. massa. E eu aqui também, além de parabenizar, agradeço, né, a participação. Agradeço tu ter se acusado aí que gostaria de participar e que foi muito massa. E esse tema também eu adoro, né? A maioria dos músicos curte muito, porque é a cereja do bolo para mim, porque a parte. A gente está falando de criação, né? A gente está falando da expressão autêntica do artista, né? Não desmerecendo quem não curte, o que prefere tocar o que está escrito e tudo mais, não é isso. Mas eu sinto que, assim, que improvisar é importante, tá? E que é uma coisa, é um encontro consigo mesmo, né? E às vezes com os outros também, né? Mas é um encontro consigo mesmo, né? Dessa coisa da criação, né? De tu te sentir um artista vivo ali, né? Certo? Agradeço ao Nata mais uma vez, né? Pelos corres, pela organização, por toda a contribuição. Esse projeto está bem bacana, estou gostando muito dessas lives aqui, do bate-papo musical. E é isso, vamos dar-lhe e vamos adiante, Caco. Próxima, se tiver mais uma ideia aí, sinta-se eternamente convidado. Eu mando lá, pode Verdade. deixar. Valeu, Finalizando, pessoal. Oi? tô finalizando então, agradecer mais uma vez a vocês dois, o Caco, o Felipe, e a próxima vai ser quando mesmo, Felipe? Acho que dia 13. Dia Temos que 13. olhar ali, mas acho que dia 13. Eu acho Com que dia Gilbert. 13. Isso. Então, Sobre ensino criativo. Ó, tem tudo a ver com a live de hoje. exato. Nossa. Ó, o Maurício aí, baita live. Valeu, pessoal. Valeu, Maurício. Valeu e tá sempre acompanhando nós aí. Valeu, muito obrigado, cara. Agradecer E obrigado a todo mundo que passou por aí também, né, Nath? exatamente. Agradecer todo mundo que está comentando e que está participando aqui da live, que está bem legal. Pessoal, então, finalizando, é isso. Tchau, tchau para todos, uma boa semana e se cuidem. Igualmente. Valeu. Falou. Falou! E agora a gente nunca sabe como